E aí, meu querido, minha querida, tudo certo? Belezinha, né? Tô aqui no meio da produção, já estamos acabando aqui, já vou mandar para você, se liga aí, ó. Segue a vinheta aí que logo depois vem uma discussão bacana sobre ciência. De onde vem a ciência, quem faz ciência, o que que é, como é mais ou menos o trabalho de um cientista, essas teorias científicas que você já deve ter ouvido falar tanto, como é que elas são, beleza? Isso é para complementar a nossa aula passada, onde a gente brincou de forma, né, leve, irônica, sobre a maçã caindo na cabeça. Ah, eu tive uma ideia, eu vou virar fazer uma teoria, acordei com vontade de fazer uma teoria. Não é bem assim não, tá? Segue a vinheta aí e dá uma olhadinha para sacar como é que é. Qualquer coisa, só perguntar. Valeu, abraço. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos. Tudo bem? Então, nós vamos continuar o assunto que nós começamos na aula anterior falando sobre a natureza da ciência. De onde vem essa história de fazer ciência, quem faz ciência e como que se faz ciência, tá? Para isso nós vamos retomar a nossa conversa lá atrás com o nosso grande amigo Aristóteles, século IV a.C. Foi um dos primeiros, ou o primeiro que se tem notícia, a estudar a natureza dos movimentos e dividiu os movimentos em dois grandes grupos. O primeiro deles eram chamados movimentos naturais, aqueles movimentos que aparentemente o objeto se movia sem causa, ninguém estava causando esse movimento. E ele usava os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, para poder resolver esse problema, para explicar esse movimento. O outro tipo de movimento que ele classificou eram os movimentos forçados. Nesses, existia um motivo para o movimento, era a força que alguém aplicava. Agora, como que ele explicava isso direitinho? Vamos lá. Ele criou o conceito de lugar natural. Era assim, ó. Para ele, tudo que existe era formado de um daqueles 4 elementos, ou de mistura deles. E existia um local no universo onde originou cada um desses elementos. De modo que todo objeto que era formado por um daqueles elementos, ele tinha que ficar naquele lugar de origem, porque os elementos iriam ficar juntos. Então, se ele estivesse fora do lugar de origem, o universo se encarregaria de direcioná-lo para o lugar de origem. Quer ver só? O elemento de água. O elemento de água era utilizado para formar a água. Portanto, os rios, por exemplo. E o lugar natural do elemento de água era o oceano. Isso explicava por que os rios correm para o oceano. Ou seja, o elemento de água que está no rio tende a ficar junto com o elemento de água que está no oceano. E eles vão se encontrar. Ninguém está movendo a água do rio, aparentemente, mas o universo está se encarregando de fazer isso. O elemento de ar. O lugar natural, o lugar de origem do elemento de ar, já é a atmosfera. Então isso explica por que a nuvem não cai. Ela já está, ela é formada de elemento de ar e já está no seu lugar de origem. Olha só, o elemento de terra. O elemento de terra é utilizado para formar pedras, a própria terra, né? E o lugar natural desse elemento de terra é o centro do universo. Então, quando a gente solta uma pedra que é feita de elemento de terra, ela vai em direção ao centro do universo sem que ninguém a puxasse para baixo. Uma coisa interessante aqui é que Aristóteles falava que o lugar natural do elemento de terra é o centro do universo. Então essa pedra estava indo para o centro do universo. Mas nós estamos vendo ela indo para o centro da Terra. Ou seja, a Terra está no centro do universo. Né? Foi aí que a Terra foi parar no centro do universo. Só para lembrar. O elemento, esse é o meu favorito, o elemento fogo. O elemento fogo, o lugar natural dele, sabe onde é? No Sol. Isso explica porque quando você acende uma chama, ela sobe em direção ao Sol. Olha, estamos falando do século IV a.C. Não se conhecia conceito de gravidade ainda. Tá? Gravidade é coisa nova. Estamos falando de coisa antiga. Né? Bem, e os movimentos forçados? Os movimentos forçados, a causa deles era a força. E aí você tinha duas sentenças. Causa do movimento, a força. E a causa do fim do movimento? A falta de força. Ou seja, enquanto tem força, o objeto se move. Parou a força, o objeto para de se mover. Mas aí, alguns poderiam perguntar, por exemplo, vamos lá, por que os objetos se movem? Porque uma força agiu sobre ele. E por que os objetos param de se mover? Porque a força parou de agir sobre eles. Isso poderia ser
ter uma contradição quando perguntavam para Aristóteles perguntas do tipo, vejam bem, uma flecha, ao abandonar o arco, bom, quando vai atirar a flecha, tudo bem, a gente consegue entender que tem uma força sendo realizada sobre a flecha. Mas, quando a flecha sai do arco, como é que ela continua se movendo e ela não para? Essa era a pergunta que se podia fazer. Quando a força acaba. E o problema estava nisso. Quando acaba a força? Aristóteles dizia que a força não acabava quando a flecha ela saía do arco. Mas, quando ela saía do arco, a força ficava nela um pouco. A força ficava indo um pouquinho nela e ia acabando, porque o arco não estava lá para manter essa força. E na medida que a força ia acabando, o movimento também ia acabando. Genial, genial. Século IV a.C. Tenha isso em mente, sempre, sempre. Século IV a.C. Genial, né? Bem, agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos fazer uma viagem a mais ou menos 2000 anos depois disso. E o que nós vamos encontrar? O nosso grande amigo Galilei, que construiu uma luneta para si, não inventou, mas construiu uma luneta para si, e ele conseguiu enxergar com essa luneta Júpiter e suas 4 luas, numa época em que tudo girava em torno da Terra. Essas luas estavam girando em torno de Júpiter. Essa constatação, essa observação, poderia acabar com aquela ideia de tudo girando em torno da Terra. Tá? Bom, isso fez com que Galileu se animasse e pensasse, vou publicar um livro e vou falar para todo mundo. Aqui estão as evidências, podem usar a minha lunetinha, podem olhar e tal. Isso fez com que também o Papa procurasse Galileu e conversasse com ele. E aconselhasse o menino, e disse, tudo bem, Galileu, você pode escrever isso, mas fale sobre as 2 teorias, fale sobre o geocentrismo, a Terra como centro do universo, e fale sobre o heliocentrismo, e deixe com que as pessoas livremente escolham em que acreditar. Bom, Galileu pensou bastante a esse respeito, pensou bastante, e chegou a uma conclusão. Aí, vou publicar o meu livro. Mas ele publicou o livro como um diálogo de 2 personagens. Um personagem defendia a ciência, e esse personagem foi atribuído a ele, todo mundo sabia, e ele era eloquente, falava muito bem, tinha argumentos muito bem fundamentados. O outro defendia a igreja, a visão da igreja, o geocentrismo. E ele tinha argumentos ruins, era um idiota, mal sabia falar. O povo inteiro entendeu aquilo como um fight entre a ciência e a igreja, entre Galileu e o Papa, e não ficou difícil saber quem era quem nesse angu de caroço, nesse fight que Galileu travou. Bem, acontece que não poderiam colocar Galileu na fogueira da Inquisição, levar na Inquisição e para a fogueira, por conta do geocentrismo, porque muitos padres também acreditavam nisso. Acontece que eles colocaram um espião para poder investigar os trabalhos de Galileu. E Galileu já estava pensando no seguinte, sabe essa história dos 4 elementos lá de Aristóteles? Eu acho que esse negócio não está certo, não. Ele estava investigando átomos, a existência de átomos. Mas isso soava mais como bruxaria para a igreja e para os espiões da igreja, né? Bom, isso foi suficiente para levá-lo à Inquisição, ele negou, mas foi decretada prisão domiciliar e ele foi colocado em um castelo para ficar sob observação. Agora seus trabalhos estavam vigiados. Ele não poderia trabalhar com nada polêmico que desbancasse a igreja, as teorias de Aristóteles que a igreja já havia adotado. But ele pôde investigar o que Aristóteles havia falado sobre os movimentos. E agora ele inicia uma coisa que nós chamamos de empirismo. Ele vai colocar a mão na massa para investigar. Veja bem, ele está investigando por que os objetos param de se mover, por que eles se movem e tal. Sobretudo, por que eles param de se mover. Isso foi importante. Colocou uma rampa inclinada, soltou um objeto lá de cima e o objeto desceu e ele percebeu que, na medida que o objeto descia, a velocidade dele aumentava. Então ele jogou o objeto de baixo para cima e percebeu que, na medida que o objeto subia, a velocidade dele diminuía. E aí, depois dessas observações, ele pensou o seguinte, se a velocidade diminui quando sobe e aumenta quando desce, então o seguinte deveria acontecer. Veja bem, agora ele formulou uma hipótese. Veja, se a velocidade aumenta quando desce
e diminui quando sobe, então ele tem que descer e subir à mesma altura, testando a hipótese. Colocou umas rampas, uma em frente à outra e tal, e soltou um objeto para que ele descesse de um lado e subisse do outro. Bom, ele subiu até uma altura, mas ele tinha descido de uma altura maior. Ele não subiu até a mesma altura que ele estava. Subiu uma altura menor, né? Subiu uma altura menor. Isso fez com que... Bom, ele registrou isso, né? Deixe-me registrar esse fato. E agora ele reformulou a hipótese e pensou o seguinte: espera, algo pode estar atrapalhando o movimento desse objeto. E se isso for verdade, se eu limpar essa coisa que pode atrapalhar esse movimento, ele vai se mover melhor. Então agora ele fez uma rampa nesse jeito, desse modelo, soltou um objeto, esse objeto foi até uma certa distância. Então ele limpou a base da rampa onde o objeto ia deslizar, né? E registrou isso, soltou novamente, ele foi um pouco mais distante. E aí ele pensa, minha hipótese parece ter confirmado. Está confirmando a minha hipótese. Então ele limpa de novo e solta novamente, e isso vai até mais distante, e ele teve mais uma confirmação. Claro que eu estou reduzindo a história aqui, mas após vários testes e várias confirmações, ele percebeu o que estava acontecendo, né? E aí surgem os questionamentos e depois mais testes, e surgem as afirmações, os resultados dos testes, né? Isso sugere que não é uma falta de força que faz os objetos pararem, e está parecendo que é a existência de uma força no sentido contrário ao movimento, e se eu tirasse essa força toda, o objeto ia se mover para sempre, ele não ia parar. Então ali, Galileu, a partir dos testes empíricos, ele chega em um resultado. Veja bem, relembrando então, ou resumindo, Aristóteles, ele usava um método chamado método dedutivo. Ele dava uma explicação geral para as coisas, que era mais ou menos uma verdade. E depois aquela explicação era utilizada para cada caso específico. Por exemplo, a explicação do lugar natural, que os elementos tendem a ficar juntos, e depois para explicar a água, para explicar o fogo, a terra, né? Ou seja, os rios, a pedra, a nuvem e tal, tudo isso. E como é que ninguém contestava? Aristóteles tinha o discurso da autoridade. Ele falava, e depois se alguém discordasse dele, o que não era bem visto, tinha que provar que ele estava errado. Ele não estava a provar que estava certo, né? Bem, o Galileu institui uma nova maneira de fazer ciência. Galileu, ele pega os casos específicos, estuda esses casos específicos e chega numa explicação geral, que seria a verdade de Aristóteles. Mas agora, para a nova configuração da ciência, isso já não tem mais essa verdade, tá? Não tem mais essa verdade. E esse é o chamado método indutivo, que foi desenvolvido a partir do empirismo. Ou seja, a ciência, como nós temos hoje, não existe mais a verdade. Existe a teoria científica, que tem que cair assim que outra teoria melhor surgir, né, e tomar o lugar dela. O que nós temos hoje, então, de ciência como exemplo? Por exemplo, Bolsa de Valores é um ramo da ciência. Existe uma estatística, existe todo um tratamento científico com hipóteses, com teorias, com uma série de caráteres, né, da ciência, né, em torno disso. A biologia, a medicina, hoje a gente está vendo aí, por exemplo, essa questão do Covid-19, né, dessa pandemia, e a gente está vendo como é que eu posso dizer, as pessoas tratando a ciência como se ela fosse nada, como se fosse apenas opinião. Opiniões batendo de frente com a ciência, né? Opiniões aqui, a ciência aqui, batendo de frente e tal. Tudo bem, eu posso acreditar ou não, mas até a maneira de eu acreditar ou não, até a maneira de eu adotar uma teoria ou não, ela tem que ser baseada em outra teoria, né? Eu tenho que encontrar alguma coisa. O campo da ciência é para se discutir assim, né? E uma coisa que também tem tomado lugar na ciência é a educação, a aprendizagem. Porque quem aprende, na verdade, a aprendizagem acontece no cérebro. O cérebro é um objeto de estudo da ciência, da medicina, né, da neuromedicina, né, e tal. Então, neurobiologia. Então, agora, os processos de aprendizagem eles estão sendo analisados com base na ciência. Aí vem sinapses, neurônios, redes neuronais, neurotransmissores, a própria atenção, a memória, tudo isso está localizado em determinadas regiões no cérebro, ou pulverizado em várias regiões, e aí tem se estudado cientificamente
como que isso afeta na aprendizagem. Então a educação também é ciência e precisa ser vista como ciência. E aí nós levantamos hipóteses, adotamos teorias, fazemos testes, fazemos registros, analisamos registros, fazemos pesquisa em educação. Aí nós temos, então, uma visão mais profissional e mais científica da educação. Beleza? Foi uma pequena abordagem da trajetória da ciência e o método científico como surgiu, para a gente ter uma ideia do que é uma teoria científica. Tá bem? Nós estamos falando das leis de Newton e das teorias científicas, da teoria agora que Newton desenvolveu. Beleza? Queridos, aquele abraço. A gente se vê. E não se esqueçam, estudem e fiquem em casa.